Olá, eu sou Sabrina Neto, gerente da Textual Comunicação. Esse é o primeiro programa de uma série que chama Conecte-se 15. A nossa ideia é trazer conteúdo de até 15 minutos, com trocas de experiências, reflexões e dicas sobre comunicação. Bom, esse a gente está filmando em casa por conta da pandemia da Covid-19, seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde. Vamos lá, então? A gente trouxe aqui algumas dicas sobre lives. Não só lives, mas qualquer tipo de interação remota e virtual, né? Seja webinar, seja uma live, como a gente falou, ou mesmo, enfim, uma entrevista remota. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Algumas dicas. Então, a gente separou em alguns blocos de largada, conteúdo, forma, ferramentas e no dia. O que você precisa saber para se sair melhor. Então, vamos para a largada. Bom, importante é você sempre se informar sobre a dinâmica do evento online e saber quais são os detalhes da transmissão que você vai promover ou que você vai participar. Então, saiba os blocos, os temas que vão ser abordados, já saiba quais são os participantes também, o tempo que você terá, quem é a audiência, como é que vai ser o tipo de interação, vai ser por chat, vai ter momento para perguntas, e cheque todas as suas ferramentas e veja quais são as ferramentas e equipamentos necessários. Isso vai te ajudar. E a partir daí você começa então a se preparar. Lembre-se que será sempre uma conversa. E não perca essa oportunidade para deixar claro o que você, a sua empresa, pensam e como engajar essa audiência. Não importa se o webinar é fechado, você se sinta mais pessoa física. Lembre que você é PJ o tempo inteiro. Você representa aquela empresa. Vamos agora para o conteúdo? Monta o roteiro da sua conversa. Tem uma mensagem principal, uma mensagem-chave que você precisa passar e você não pode abrir mão dela. É ela que vai ficar. A mensagem é aquela ideia principal que você quer passar. Pensa que falar de tudo é a mesma coisa que falar de nada. Então tenha um foco. Pense qual é o seu objetivo. Então defina o seu recado. Até 3 recados, dependendo do tempo que você tenha. E para cada recado, tenha 1 ou 2 argumentos que sustentem a sua argumentação. E mais do que isso, que se conectem com a sua audiência. Distribua e encadeie suas ideias. E não esqueça, seja objetivo, seja conciso, seja claro. Fuja do techniquez, juridiquês. Você pode estar falando ali para um público restrito, não importa. Pense que aquele vídeo, ele pode depois ir para outros meios, outras pessoas irão assisti-lo. Então é importante que você fale uma linguagem que todo mundo entenda. Seja empático. Isso é fundamental. Em qualquer momento de crise, e cada vez a comunicação se faz mais empática. São pessoas falando para pessoas. Aproveite a oportunidade para trazer o nome da sua empresa de forma natural no meio da sua fala. Sim, isso é importante que você disse agora. Então, nós, da empresa X, estamos sempre voltados para fazer tais coisas. Sim, lá na empresa X, não abuse do recurso, mas use, porque é uma forma de você marcar e até para pessoas que possam chegar depois e não tenham, enfim, acesso à sua apresentação inicial ou mesmo quando você deu suas credenciais. Contextualize sempre. Se você precisa se estender em algum argumento, trazer alguns exemplos, ou mesmo exibir vídeos, outros recursos de mídia, só avise antes, pactue sempre com a sua audiência. A gente está repetindo isso, mas é bem importante. E se você for usar um PPT, tenta alternar essa apresentação com a sua fala, ou mesmo com interação. Isso deixa mais dinâmica a apresentação. As perguntas indesejáveis, elas sempre podem vir e elas normalmente vêm. Então tenha na manga já preparado antes alguns pontos delicados que você precisa explicar. Tenha na manga as melhores respostas. E não fale mais que o perguntado. É uma tendência que as pessoas têm. Quando elas são perguntadas de alguma coisa, você responde além do que a pergunta. E você acaba se colocando em situações delicadas que não tinham necessidade. Use a técnica da ponte. Incorpore na sua resposta sempre um aspecto positivo. Agradeça a sua colocação, muito importante nesse momento. Não temos ainda esse projeto, mas estamos trabalhando em diversos outros. Então, traga sempre uma questão assertiva e positiva no seu discurso. Importante, lembre-se sempre, uma declaração ou comentário torna-se informação pública e pode virar notícia. O que tem sido dito em lives, em participações em webinars,
tem pautado a imprensa e tem muitas vezes sido até manchete. Não há controle, nunca se esqueça disso. Não há controle sobre a circulação de uma gravação nas redes. A partir dali, mesmo que não seja um conteúdo gravado, qualquer pessoa na audiência ou outro participante, ele pode filmar, ele pode fotografar e isso tornar público. Bom, vamos para a forma então? Como é que eu uso a câmera a meu favor, né? A câmera, e a gente usa uma câmera de laptop ou de celular normalmente. Então, pensa em posicioná-la de forma que as pessoas te vejam bem. Você quer mostrar só o seu rosto? Normalmente não fica bom. A gente fala com as mãos, os latinos principalmente. Então, permita que ela pegue pelo menos do seu colo para cima. Para isso, você pode usar um suporte para o computador. Então, sente de frente para o computador ou para o celular. Defina essa distância para que tenha um ângulo melhor, um enquadramento correto. E a câmera deve estar sempre na altura dos olhos. Para isso, você pode usar caixotes de livros, caixa de sapato até. Eu aqui estou usando uma caixa de sapato, só isso. E olhe para a câmera sempre. Imagina que eu estou falando olhando para a tela, só para você ver a diferença. Quando eu falo olhando para a tela para minha apresentação ou quando eu falo olhando para a câmera. Não dá uma sensação de que eu estou realmente olhando para quem está falando e me assistindo? Você interage muito mais, dá muito mais sentido de propriedade e atenção. Se você quiser se movimentar pelo ambiente, quiser fazer uma apresentação, né, se movimentando, não tem problema. Grava de pé, você amplia o enquadramento da câmera ou do celular. Mas evita ficar de costas. Dar as costas para o teu público nunca é interessante. Você perde muito a atenção deles desse jeito. Bom, menos é mais. Essa máxima a gente não pode esquecer. Então, para o cenário, em geral, escolha ou uma parede lisa como fundo, principalmente que não seja um lugar de passagem. Não tem problema ter um quadro, ter alguns objetos. Isso só não pode brigar com o que você está falando e muito menos chamar mais atenção da sua audiência do que ela teria em você. Então, para a luz, para ter uma luminosidade adequada, você pode usar um abajur caseiro, virar para frente, né, colocar atrás do computador, que ela foque no seu rosto. Usa um papelzinho desses de presente para colocar na frente se quiser, porque aí não estoura no seu rosto também. Isso sempre dá um efeito mais legal. Evite locais com a janela ou a janela atrás de você, fica aquela coisa estourada. Isso atrapalha muito. Então, você fica de frente para a janela e não de costas, porque aí não fica aquela luz direta no seu rosto. E barulho é sempre uma interferência indesejada. Então, se você está em casa, pactue também com o seu público interno para que ele tente não te interromper, não fazer barulho, vá para um lugar mais afastado, porque tudo isso enfim, briga pela atenção e até a sua atenção durante a sua apresentação, porque isso pode te atrapalhar. O que vestir? O dress code de trabalho, né, uma reunião de trabalho profissional, ele tem de ser mais informal, é quase uma casual Friday, você pode usar. Opte por uma camisa polo, uma camisa social, sem terno e gravata, a menos que a circunstância exija. Agora, dos pés à cabeça, o que a gente mais tem visto são pessoas que estão de short, tem que levantar de repente. Aquele homem que pode estar usando um blazer em cima e um short embaixo, às vezes pode não ficar bem. E aí, por isso, tenha certeza até de qual enquadramento que a câmera está pegando. Prefira roupas lisas. Estampas muito grandes não são legais porque isso, tiram a atenção. Listras dão batimento à imagem. Então, escolha uma cor sólida, um verde escuro, um cinza. O branco, se for usar uma parede branca atrás, não é uma boa. E evite acessórios e roupas muito chamativas. Mais uma vez, as pessoas vão olhar para a pulseira, para o anel, para a gravata multicolorida com estampas, enfim. Qualquer coisa que chame mais atenção do que você está falando não é indicado. As pessoas estão sempre observando o conjunto. E o gestual? O tom de conversa de pessoas para pessoas, então você precisa ser natural. Os seus gestos, eles auxiliam. Você vai falar que é um grande projeto, mas é um pequeno desafio para vocês. Você vai enumerar as ações que estão sendo feitas. Primeiro, nós fizemos isso. Segundo, atuamos em tal frente. E terceiro, para concluir, então assim, o seu gestual ele pode ajudar na sua fala. Ele não pode atrapalhar e muito menos entrar. Então, evite gesticular próximo ao rosto, balançar muito a cabeça e principalmente ler o conteúdo. Da mesma forma que a gente fala para você evitar olhar muito para baixo da câmera, para a imagem da tela, que dá esse distanciamento, dessa sensação de distanciamento para quem você está falando, também não leia o tempo inteiro, porque dá para perceber.
Bom, agora vamos para ferramentas. Existem algumas ferramentas bem simples que podem te ajudar bastante, te deixar até mais confortável na hora de transmitir seu conteúdo. Equipamentos, tá? O básico é a câmera. A câmera pode ser aquela bolinha ali de cima do laptop ou pode ser a câmera do seu celular, também outra bolinha. Enfim, você pode usar uma câmera mais profissional, ligar, mas tudo isso vai te dar mais trabalho. Então vamos no básico. Se você for usar o seu celular, um tripé simples ajuda a manter a imagem parada. Mesmo que você vá se movimentar, você não tem aquela sensação que também é desconfortável para quem está assistindo. Um microfone pode ser útil, esse de lapela, mas olha, esse daqui do fone resolve super bem, porque ele pega bem a sua voz mais próxima e evita tantos sons ou ruídos do ambiente. E o celular fica na horizontal. Se você for gravar para o YouTube ou para outras redes, até para o Zoom, fazer uma conexão nessas redes privadas, o celular deve ficar sempre na horizontal. Apenas para o Instagram, lembre-se de colocar ele na vertical. E equipamentos? Bom, se você não tiver uma boa iluminação natural, use sempre o recurso, tem uma ring light, que a gente está vendo aí na apresentação, e uma softbox. Agora, também tem outra possibilidade, como eu falei um pouco antes. Use um abajur virado para você, um ou dois, pega um papelzinho desses que enrolam roupas e sapatos, enfim, um papel vegetal, coloca na frente que a luz não vai estourar no seu rosto e vai trazer uma iluminação boa para sua imagem. As videochamadas. A gente colocou aqui as 4 mais comuns, tá? O Meet, o Hangout do Google, o Teams e o Zoom. São os mais usados. Nessas ferramentas, só quem tem o link que pode acessar. Só que o link também pode ser enviado pelos convidados e participantes. Não é só quem cria, quem gera, que pode compartilhar esse link. E as lives pelas mídias sociais são abertas ao público, né? Quando a gente fala mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook... Então, elas são abertas ao público e elas permitem interação pelo chat. E se a interação for chave na tua transmissão, o ideal é você contar com alguém para ler os comentários. Fica mais dinâmico para você e, assim, muitos comentários podem ser repetidos, a pessoa vai fazer uns blocos, vai te passando e você comenta. E, mais uma vez, pactue, informe aos outros participantes que você vai ler e vai responder. Bom, nas mídias sociais, o Facebook, a transmissão pode ser pelo celular ou pelo computador. Você vai em compartilhamento de status e seleciona a opção vídeo ao vivo. É possível você visualizar os comentários do público e ainda fazer uma live em um grupo fechado. No YouTube, você acessa o canal, toca no ícone da câmera na parte superior da tela e seleciona a modalidade transmitir ao vivo. A transmissão também pode ser tanto pelo celular quanto pelo computador. Ali também há chat para você acompanhar os comentários. E as lives no YouTube, elas podem ficar salvas e depois elas continuam ali disponíveis para o público. No Instagram, ela só permite a transmissão pelo celular, você não consegue transmitir pelo computador. A duração limite de um vídeo é de 60 minutos, mas você pode fazer uma sequência, então durar mais do que 1 hora. O conteúdo ele vai ser exibido 24 horas no perfil da pessoa. Depois de 24 horas ele some. Mas você pode salvar. Você pode salvar a sua live e depois você posta no Instagram TV. É possível visualizar ali a quantidade de pessoas e também quem está assistindo. E o público pode enviar as perguntas. Também por chat, mas que vai subindo na tela. Agora vamos para o dia? Não esquece. Atualize sobre o noticiário. As notícias são cada vez mais dinâmicas, o cenário é volátil, tudo pode mudar e algum tipo de notícia pode sim afetar diretamente a sua atuação ou seu negócio. Desligue as notificações de novas mensagens para evitar que fiquem entrando aqueles ruidinhos de mensagem, apitando mensagem nova. Mais uma vez, relembra o seu público interno, quem mora com você, que você não pode ser interrompido. E esteja pronto e no cenário uns 20 minutos antes do início. Isso ajuda você a se concentrar e ficar mais tranquilo. Aproveita esse tempo para você. Respire fundo algumas vezes. Solte os ombros para relaxar. Isso ajuda, te dá uma leveza maior. Faça exercícios de trava-língua. Isso te ajuda a deixar a boca mais solta. E outra, tem um exercício muito comum que as fonos mandam, que é fazer esse V de vu soprado com a boca. Isso aquece as suas cordas vocais e ajuda a deixar sua voz mais clara e limpa. Bom, nossas dicas acabam por aqui. A gente espera que você tenha gostado, que tenham sido úteis. E vá, transmita, participe, compartilhe. O momento é disso. Obrigada, as lives vieram para ficar.